A paz do Senhor. Tudo bem, minha irmã, meu irmão? Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do nosso Senhor. Glórias ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui reunidos neste grupo, que estão aqui reunidos para receber do Espírito Santo de Deus a palavra do Senhor, receber a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós a cada dia. Amém? Eu agradeço muito as orações de todos, agradeço muito o apoio, agradeço a preocupação. Agradeço pela paciência, né, de aguardarem aí que os nossos devocionais agora só estão indo uma vez por semana. As demandas têm aumentado muito. Eu agradeço muito a compreensão de todos, amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Oh, Pai Santíssimo. Pai Santíssimo, nos consagramos para esse tempo. Consagramos este tempo das nossas vidas para estarmos aos teus pés, separando um tempo sem preocupações, um tempo sem correrias, um tempo sem buscas que de nada levam, que nada levam, separando um tempo de intimidade com o Senhor, um tempo de buscar a sua face, de saber quem é o Deus a quem servimos. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Nós queremos saber quem é esse Deus. Como é bom saber que o Senhor deixou para nós revelado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, exatamente quem Tu és. Quem é o Senhor? Quais são os Teus planos para a nossa vida? Quais são os Teus propósitos para nós? Tudo está ali revelado e basta buscarmos, basta estudarmos, basta meditarmos na palavra, na Bíblia Sagrada, e ali encontraremos o caminho, o único caminho que liberta, a única verdade que liberta, que leva aos céus, que leva à vida eterna, que nos dá vida em abundância, vida em plenitude. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por termos este tempo, termos esse recurso de WhatsApp, termos esta rede social, termos celulares para que possamos ouvir a sua voz através destes devocionais, termos Bíblias para que possamos conhecer-te mais, termos Bíblias em nossas mãos, termos acesso a ela livre, sendo que em outros países elas são proibidas. Nós aqui no Brasil ainda temos por pouco tempo acesso à Tua Palavra, acesso à verdade que liberta, a porta que leva aos céus, a única porta, o pão da vida que é o Senhor Jesus, que é a Palavra. O Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne, diz as Escrituras, e portanto Ele é a própria Palavra. Ele mesmo se revela a nós e nós desejamos ter-te, ó Deus, como nosso Deus, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor, porque te servimos, te obedecemos, te seguimos, e Salvador, porque só o Senhor pode libertar das armadilhas das trevas. Só o Senhor pode libertar da estratégia satânica para nos levar ao inferno. Só o Senhor pode libertar do pecado que nos afasta de ti. Tu és santo, santo, santo. Nós devemos buscar a santidade porque tu és santo. Nós não somos santos, nós somos pecadores e somos cheios de pecado, cheios de falhas, de erros. Nós ofendemos ao Senhor e ofendemos aos nossos irmãos, e por isso hoje nós queremos aqui pedir perdão a Deus. Nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que muitas vezes agimos de forma desagradável ao Senhor, de forma que entristece o coração do Criador. Por isso nós nos arrependemos.
Pedimos que o sangue de Jesus Cristo nos lave. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nos entregamos de corpo, alma e espírito para este momento, para sermos cheios do Teu Espírito, para recebermos a Tua palavra, para recebermos a Tua mensagem para este tempo de nossas vidas, porque o Senhor é dono de toda a sabedoria, nós não sabemos nada, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pequeninos. Ah, Senhor, perdoa o nosso orgulho, a nossa arrogância de achar que sabemos algo, a nossa arrogância de achar que podemos algo sem Ti, sem o próprio Criador. Perdão, Senhor. Lava-nos hoje com o sangue de Cristo, restaura nossas vidas, renova nossas forças. Nós precisamos de Ti e declaramos que precisamos de Ti. E por isso vamos agora neste devocional buscar a Tua face, buscar o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós hoje, para este tempo. Seja em que dia você estiver ouvindo esta mensagem, meu irmão, minha irmã, esta mensagem é para o teu coração, diretamente do trono do Senhor, porque eu me consagro aqui para que Ele unja os meus lábios e fale através de mim, não da minha carne, não do meu ego, não da minha vontade, que não seja nada meu, mas seja tudo do Espírito Santo de Deus, a ministrar corações através deste devocional. Ó Senhor, limita, Senhor Deus, coloca um limite entre o que é a minha carne, entre o que é o meu ego, entre o que é a minha vontade, para que seja somente o Espírito Santo de Deus a falar e a proclamar e a ministrar corações, abençoar, exortar, tocar no mais profundo da intimidade de cada coração, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que não seja a minha voz, não seja a minha língua, mas seja somente o Teu Espírito Santíssimo a falar, em nome do Senhor Jesus. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és santo e perfeito, maravilhoso, todo-poderoso. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Fala conosco agora, fala claramente. Fala, Senhor Deus, de forma que todos possamos entender, decodificar a sua mensagem, compreender. Pai, fala. Consagro esta carne agora, desta mulher aqui falando, ó Deus, aos pés do teu trono de glória e justiça. De corpo, alma e espírito eu me consagro para que o Senhor me use como instrumento, como ferramenta tua, somente como a trombeta que vai falar e declarar aquilo que o teu Espírito Santo deseja dizer, para exortar, ensinar, moldar, tratar, operar em cada coração, em cada mente, em cada vida, em cada lar, com precisão cirúrgica, exatamente aonde cada um de nós estivermos mais precisando, porque a palavra vai cortar primeiramente em mim, rasgar a minha carne, para que possa então falar e aos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, para a honra e glória do nome do Deus vivo, todo-poderoso. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós dizemos glória a Deus a tudo, porque Ele é o nosso provedor. Ele é quem provê tudo o que necessitamos nessa vida. Ele é quem nos chama para buscá-lo em primeiro lugar. E tudo depende de uma decisão da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa dedicação, de obedecermos tudo aquilo que está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, como instrução para que possa nos livrar. A instrução de Deus não são regrinhas difíceis de cumprir, regrinhas chatas, mas sim são
instruções para que Ele possa nos libertar, é para nossa própria segurança que Ele nos ordena. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça significa obediência aos seus mandamentos, e os seus mandamentos dizem para buscar as Escrituras, para orarmos, para adorarmos, para nos enchermos do Espírito Santo, para nos mantermos unidos, congregando uns com os outros. Só podemos nos reunir, nos unir, se pudermos comer um punhado de sal uns com os outros, ou seja, se podemos estar realmente em comunhão uns com os outros, se podemos realmente vivenciar vidas práticas, não é? Princípios práticos e espirituais juntos, reunidos para a glória de Deus. Ainda que hajam desesperanças, ainda que hajam decepções com igrejas, com pastores ou com homens, nós precisamos perseverar em obedecer ao que o Senhor diz. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, de toda a escritura. O Senhor é o nosso pão, o Senhor Jesus, e por isso é que precisamos nos esforçar e nos empenhar em obedecermos para que estejamos seguros, para que estejamos guardados por Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, então vamos nesta busca juntos, aqui neste grupo, vamos nesta busca juntos também nos reunindo. Aqueles que são parte da nossa igreja, da nossa congregação, unam-se conosco, estejam conosco, esforcem-se em congregar. Aqueles que são de outros ministérios, em nome de Jesus, esforcem-se em estar juntos, reunidos com o povo de Deus, sendo parte do corpo de Deus. Só é possível estar no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, quando realmente estamos juntos. Amém? Para a honra e glória do Deus vivo. Então vamos hoje, mais uma vez, mergulhar aqui no nosso devocional. Hoje o Senhor está nos chamando ao nosso costumeiro devocional da Bíblia de estudo diário da mulher, onde nós estamos acompanhando as trilhas, onde existem muitas trilhas para que nós possamos nos alinhar àquilo que o Senhor está falando. São trilhas cujos temas vão nos guiando pela palavra de Deus. Amém? Nós estamos agora na trilha da obediência, então nós estamos aqui navegando pela palavra de Deus em diversos lugares da Bíblia Sagrada, onde se fala a respeito da obediência, da sua importância, as instruções a respeito dela. E o título de hoje do devocional, da mensagem que vamos estudar, é Seguindo na Contramão. Título bastante forte, Seguindo na Contramão. É mesmo que dizer remando contra a maré? Vamos então estudar através da palavra no livro de Jonas, profeta Jonas, um pequenino profeta, pequenino no sentido de tamanho do livro, né? São apenas 4 capítulos, e eu sugiro a todas as irmãs e irmãos que estudem o livro completo. Leiam este livro de Jonas, todos os capítulos. Aqui hoje nós vamos meditar apenas no capítulo 1, dos versículos de 1 a 17, aqui nesse momento, por uma questão de tempo. Nós não temos muito tempo para estarmos meditando mais, mas eu peço em nome de Jesus que você se dedique, se debruce nessa palavra, né? Vamos mergulhar na palavra de Deus, pois elas são palavras de vida eterna, palavras que nos dão vida eterna, porque são palavras que nos transformam, palavras capazes de nos moldar, palavras capazes de quebrar, de separar juntas e medulas, quebrar aquilo que está errado em nós, aquilo que há de ruim em nós e transformar. É assim nós vamos pouco a pouco morrendo para este mundo e nascendo de novo para o reino de Deus, para o reino de Jesus Cristo, com Ele.
Amém, amados? Ele prometeu estar conosco, ele não prometeu que haveriam dias fáceis. Ele sabe que aqui nesse mundo quem jaz é o maligno. Ele é o príncipe temporário dessa terra. Portanto, ele estará sim fazendo dores, sofrimentos, desde Adão e Eva, desde quando o homem caiu em pecado. Ele tem poder agora e autoridade para se mover contra as nossas vidas, mas o nosso Deus é todo-poderoso e provê um plano de salvação. E quando nós estamos verdadeiramente cientes desse plano, nos entregamos nas mãos de Deus, tudo ele fará. Tudo e sempre estará conosco. Jesus não prometeu que seria fácil, que seriam dias fáceis, mas prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele nos carrega no colo, ele nos conduz quando mais necessitamos, nos momentos de angústia, de dor e sofrimento. Ele sempre está conosco, em todas as tempestades desta vida, ele sempre está conosco. Basta que nos entreguemos a ele, que não sejamos obstinados, orgulhosos, não nos rebelemos contra Deus, não sejamos revoltados, mas sim nos entreguemos a ele em mansidão, com humildade, sabendo que ele é todo-poderoso. Nós não somos nada, nenhum de nós é nada, né? Nós não passamos de trapos de imundícia, diz a palavra. Nós somos vermezinhos de Jacó. E, inclusive, é nessa palavra de Jonas que o Senhor chama ele de vermezinho, não é? Então, nós precisamos estar alinhados ao que a palavra de Deus nos diz. Vamos tocar na nossa palavra, vamos pegar a nossa Bíblia e abraçá-la, dizer para Deus com gratidão profunda: ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter uma Bíblia, obrigado por ter acesso a uma Bíblia. Tantas e tantas vidas foram ceifadas, tanto sangue foi derramado para que essa palavra hoje pudesse estar nas nossas mãos. Que nós possamos valorizar a Bíblia, que não esqueçamos a Bíblia enterrada em algum canto da nossa casa, guardada dentro de uma gaveta ou mesmo empoeirada em cima de uma geladeira, como se ela fosse um livro mágico. Nossa palavra de Deus não é um livro mágico, mas sim é um livro de vida eterna. É um livro de salvação, de cura, de libertação. Amém? E que nós possamos estar praticando, possamos estar meditando nela, possamos estar exercitando as práticas espirituais através dela. Amém? Que assim, nos achegando à palavra, nós estamos pertinho de Jesus. Só há um meio de estar pertinho de Jesus, e esse meio é através da Bíblia Sagrada, pois ela é o Verbo que se fez carne, que é também o Senhor Jesus, a palavra de vida eterna. Amém? Então vamos lá? Senhor Deus, nós queremos nos consagrar para que a tua palavra agora fale profundamente no nosso âmago, lá no mais profundo, Pai. Que ela venha cortando e separando o que é o nosso ego, o que é a nossa carne, o que é a nossa alma, os nossos maus sentimentos, as nossas emoções, do que é o teu Espírito Santíssimo a falar. A voz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a voz do Senhor Jesus atuando dentro de nós. Que a sua palavra venha nos moldar, Pai. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa obstinação, nos arrependemos do nosso orgulho, da nossa arrogância, clamando ao Senhor que através dessa leitura de hoje, o Senhor fale diretamente a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Acompanhe na sua Bíblia, não fique somente na minha voz, não fique somente naquelas Bíblias digitais de celulares, pois elas muitas delas hoje estão contaminadas, estão cheias de perigos para nós, mas pegue a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia tradicional, toque nela. Escorra os seus dedos por ela, pela página, sinta a sua Bíblia, sinta o poder que dela vem. Amém? Sinta o poder que o Espírito Santo, o próprio autor da palavra,
pode conceder a você, te abrindo os olhos espirituais, abrindo o seu entendimento. Amém? Só Ele. Esse é o único livro do mundo que o próprio autor lê junto com a gente e vai nos ministrando, vai nos falando, vai nos dando direção. Olha, é isso ou é aquilo, vai nos abrindo o entendimento. Se nós nos consagrarmos a Ele tão somente, consagrarmos a nossa mente, o nosso pensamento somente a Ele, não a nós. Amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Leitura do livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Veja bem, nós estamos falando aqui do profeta Jonas, um profeta chamado por Deus para obedecer ao que ele manda, para proclamar o que ele ordena para o povo de Deus. No entanto, aqui ele está mandando que Jonas vá à cidade do inimigo de Deus. O povo que é inimigo do povo de Deus, o povo de Nínive, era um povo iníquo, era um povo ímpio, um povo que cria em falsos deuses, acreditava em deuses pagãos que nada são, acreditavam em estátuas, né, de pedra, de madeira, coisas que não têm como ter poder algum. Não é? Eles não criam no Deus vivo, eles não criam no único Deus, mas eles tinham vários falsos deuses e eram enganados por Satanás através desses vários falsos deuses. No entanto, Deus, em sua misericórdia e amor, ordenou que esse profeta fosse até lá para dar uma chance para esse povo inimigo de Deus. Amados, nós podemos ver aqui o tamanho da misericórdia do nosso Deus, o tamanho do amor do nosso Deus. Ele deseja salvar a todos. Ele deseja salvar o mundo. Jesus veio para ser luz ao mundo. Ele não veio ser luz somente para algumas pessoas. Ele veio ser luz para o mundo. E aqui nós vemos isso, essa grande misericórdia de Deus ao ordenar que o seu profeta fosse até aquela cidade para clamar e dar uma chance a ela para que fosse salva. Amém? Então, a malícia dela subiu até a presença de Deus. Muitos oraram por conta da malícia, da iniquidade, do pecado, da violência deles, a agressividade, né? Eles eram um povo que matavam os próprios filhos no fogo, sacrificando a ídolos, né? A ídolos de pedra, de madeira, em rituais, né? Então, era um povo realmente muito abominável, um povo que assassinava, que roubava, que matava, que destruía tudo ao redor. No entanto, a misericórdia de Deus é tão grande que mandou o seu servo, o profeta Jonas, até lá para falar da palavra de Deus a eles e dar uma chance. Porém, Jonas, Jonas na verdade ficou indignado com aquilo, né? Ele, meu Deus, Deus é tão misericordioso, tão bom que ele vai fazer isso com esse povo que faz tão mal a gente, né? A nossa carne às vezes se levanta muito como a carne de Jonas, né? Muitos de nós queremos muito que todos sejam justos conosco, mas nós muitas vezes não temos essa mesma misericórdia e amor para com o nosso próximo. Muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e reprovamos as atitudes dele e então esperamos que Deus faça o mesmo. E foi isso que Jonas fez. Versículo 3: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, ou seja, uma cidade do lado oposto à cidade que Deus tinha mandado ele. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que inútil esse desejo de Jonas. Para onde é possível fugir da presença do Senhor?
É impossível fugir da presença do Senhor. A palavra diz que os olhos dele estão pousados sobre todos os lugares da face da terra. Aonde quer que nós tentemos fugir da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, do chamado dele para a nossa vida, da nossa missão, é impossível, pois o nosso Deus está em todos os lugares. O nosso Deus é o único Deus que é totalmente onipotente, onipresente e onisciente. O que quer dizer isso? Onipotente é porque ele tem todo o poder. Onipresente é porque ele está em todo lugar. Ele não precisa de nenhum mensageiro para estar em algum lugar, ele já está neste lugar. Ele está comigo aqui agora e ele está com você aí do outro lado que está ouvindo esse áudio, seja qual for o horário, mesmo que você nem me conheça, você pode nem me conhecer, o Senhor Jesus está aí ao seu lado, desejando que você ouça essa palavra e aprenda com ela, seja ministrado por ela. Não importa se você me conhece, se não conhece, se está recebendo de algum convidado nosso, de algum amigo, irmão nosso, mas você está recebendo exatamente o que Deus deseja que você ouça hoje. Amém? Onde quer que você esteja. E onisciente é porque ele tem toda a sabedoria, toda a ciência, é somente do nosso Deus. Ele é o único Deus assim. Embora Satanás tente imitá-lo, ele não consegue. Amém? Então vamos lá, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, o navio onde Jonas estava tentando fugir de Deus. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu próprio Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Olha só a falta de consciência, né? Ele sabia que Deus jamais permitiria que ele fugisse da sua presença, ele sabia que Deus se levantaria contra aquele navio e mesmo assim ele deixou aquelas pessoas todas a ver navios, não é? Podemos usar essa expressão para que ele somente descansasse, ele não queria mesmo fazer aquilo. Quantas vezes nós dormimos um sono profundo, sabendo que Deus nos chama para algo, Deus nos chama para a salvação, Deus nos chama para o batismo, Deus nos chama para fazer sua vontade, Deus está nos chamando e a gente finge que dorme, a gente finge que descansa e tenta levar nossa vida obstinadamente, cegamente, sem perceber que não adianta nada, porque Deus é todo poderoso. Ele vai nos alcançar de alguma forma ou de outra, seja pela dor ou pelo amor, ele vai nos alcançar. Então que seja pelo amor, que não precise ser pela dor como aconteceu com Jonas. Amém? Voltando aqui ao versículo 5, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E agora, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lancem sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Não há como fugir. O Senhor, ele é todo poderoso. Ele está acima de principados e potestades, acima de demônios, acima de espíritos imundos, não é? Quando ele quer falar, ele usa até mesmo uma mula para falar. E quando ele quis falar aqui, ele que é soberano sobre todas as coisas, falou através até mesmo das sortes. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca.
Então estes homens se encheram de grande temor, porque eles de alguma forma já deviam saber quem é esse grande Senhor dos exércitos, e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Muitas vezes, uma tempestade pode vir em nossa vida porque estamos próximos de alguém que está tentando fugir da vontade de Deus, alguém que está tentando se rebelar contra o próprio Deus. E esta tempestade nos sobrevém. Essa tempestade pode atingir a nossa casa. Muitas vezes, a gente ora por alguém, pedindo por essa pessoa que Deus tire aquele sofrimento daquela pessoa, mas ela está no sofrimento porque ela está em pecado, está em rebeldia contra Deus, e nós então estamos alinhados com o pecado dessa pessoa, e muitas vezes vamos sofrer a consequência disso também. Portanto, é muito importante que nós saibamos orar como convém, orar da forma que agrada ao coração de Deus, que nós saibamos com quem andamos, que nós cuidemos para não estar com pessoas obstinadas, não estar com pessoas rebeldes, pois muitas vezes a tempestade dela pode também se achegar a nós. Amém? Então vamos orar no sentido de que estejamos sempre com aqueles que temem a Deus, para a glória dele. Versículo 10. Então estes homens se encheram de grande temor e perguntaram-lhe por que fez isso. Versículo 11, ele disse que deveria ser jogado ao mar, e versículo 12, versículo 13: Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, vejam bem, pessoas que serviam a outros deuses perceberam o poder sobrenatural e extraordinário do único Deus Todo-Poderoso e então clamaram ao Senhor. Nós precisamos ver aqui que muitas vezes o povo de Deus não tem sido luz, não tem salgado e nem iluminado o mundo porque tem fugido da vontade de Deus, não tem propagado o evangelho, não tem cumprido o ID, não tem obedecido os mandamentos, não tem se enchido do Espírito Santo. Tem extingado o Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz que nós podemos extinguir, apagar o Espírito Santo de Deus em nós. Enquanto que muitas vezes pessoas do mundo mostram muito mais fé e mais amor ao nosso Deus do que os próprios crentes, os próprios cristãos. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, amados. Precisamos verdadeiramente estar em fidelidade e obediência ao nosso Deus. Precisamos para que possamos ser sal e luz, para que possamos não ser como aquela figueira que o Senhor Jesus amaldiçoou porque não dava frutos. Embora ela mostrasse que já estava pronta para dar frutos, ela não dava frutos. Ou seja, muitos crentes que ficam mostrando aparência de super crente, de super ungido, mas que por dentro está infrutífero. Misericórdia, Senhor. Livra-nos deste mal. Porque o que o Senhor amaldiçoou é para que ela jamais desse frutos e ela foi definhando, né, amados? Aquele que não salgar, o Senhor diz, aquele sal insípido, para que presta, senão para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Então, que nós não precisemos ser humilhados, não precisemos ser pisoteados, mas que frutifiquemos, que salguemos e iluminemos. Amém? Vamos no próximo áudio, que este já está muito longo. Nós vamos continuar a partir do versículo 14. Versículo 14 do livro de Jonas, capítulo 1. Então clamaram ao Senhor e disseram:
Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Glória a Deus. Olha só como Deus, ele mata vários coelhos numa cajadada só. Até mesmo na desobediência do seu servo, Deus proveu que aqueles homens que eram idólatras, que amavam outros deuses, que eles recebessem a salvação através mesmo da própria rebeldia do seu servo. Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele amou aqueles homens, né? Ele viu que aqueles homens realmente temeram a ele e ele derramou salvação ali naquele momento, ao ponto de quebrar o coração daqueles homens, que geralmente o povo que servia outros deuses era muito orgulhoso e odiava o nosso Deus. Mas eles não, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, eles entregaram suas vidas ao Deus vivo todo-poderoso e passaram a servi-lo. Portanto, nós vemos aí que na grande tempestade, o Senhor usou aquela grande tempestade até mesmo para a salvação de almas, para a cura e libertação de almas. Amém? Então veja só como nosso Deus é maravilhoso e como as tempestades vêm também para nos trazer conserto, salvação, para nos trazer ensinamentos, para nos libertar. Não é? Então nós não podemos murmurar contra as tempestades, mas nós devemos ser gratos a elas, pois muitas vezes através de uma tempestade o Senhor nos molda, o Senhor nos transforma, o Senhor nos aperfeiçoa, nos melhora, para que estejamos mais perto dele, para que estejamos mais íntimos do Espírito Santo, para que recebamos mais do Espírito Santo, né? Nos enchamos do Espírito Santo. Então nós precisamos dar sempre glórias e graças ao nosso Deus. Amém? Versículo 17, o último versículo. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amados, até o galo cantou nessa hora. Do que é que nós temos fugido de obedecer ao nosso Deus? Será que nós precisamos mesmo enfrentar uma grande tempestade, ser lançados no mar, ser pisoteados por homens? Ele foi ali, precisou ser humilhado por aqueles homens, jogado ao mar. Nós precisamos ser engolidos por um grande peixe, precisamos sofrer enfermidades, sofrer problemas, não que isso seja sempre pecado, nem sempre é pecado, mas será que nós precisamos realmente passar por essas tribulações para ouvirmos o chamado de Deus e para obedecermos, para dizermos: eis-nos aqui? A história de Jonas é uma história que, desde aqueles que, quando crianças, foram levados à escola bíblica dominical, sempre aprenderam, né? Uma das histórias favoritas das crianças, quando o peixe engoliu Jonas. Mas será que nós gravamos na nossa memória a importância da obediência através dessa mensagem? Não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, não adianta brigar contra o próprio Deus. Aquilo que ele manda a gente fazer é obrigação. Ele pode até decretar uma outra pessoa para fazer sua obra, mas você perdeu o seu galardão e perdeu a chance de alegrar o coração do Pai. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz as Escrituras. Amém? Portanto, precisamos caminhar em obediência a esse Deus. Que será que ele tem chamado você a cumprir? Será que ele está te chamando a congregar e você está insistindo em ficar sozinha, em se isolar, em estar no seu canto? Será que ele está te chamando
a salvação em Cristo Jesus, para dizer: "Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador"? Será que Ele está te chamando para o batismo? Será que Ele está te chamando: "Batize-se nas águas, receba as águas do Senhor, morra para este mundo e nasça novamente para o reino de Cristo Jesus"? Será que Ele está te chamando para um ministério específico? Ele está te chamando para sair da denominação onde você está, porque está cheia de contaminações? Ou Ele está te chamando para servir ao Senhor de uma forma diferente? Ou Ele está te chamando, sirva no ministério onde você está? Ou Ele está te chamando, olha, eu estou te chamando aqui, vem para essa denominação aqui, X, Y, Z. Vem para cá, eu não te quero aí onde você está. Vem para cá. Aqui eu tenho algo para ti. Ou será que Ele está te chamando, olha, cumpra esta obra para mim. Trabalhe para mim neste lugar, dentro da igreja ou fora da igreja. Trabalhe para mim. Fale de Cristo para essa pessoa que você odeia. Será que Ele está te chamando para isso? Sabe, Jonas foi chamado para pregar a palavra para um povo que ele odiava, porque eram inimigos do povo de Deus, eram inimigos assassinos do povo de Deus. Eles odiavam tanto o povo que servia a Deus que eles matavam, eles roubavam as crianças para sacrificar. Mas a misericórdia de Deus é imensa. E o Senhor Jesus veio nos ensinar a amar os nossos inimigos. Será que Deus está te chamando hoje para amar algum inimigo? Alguma pessoa que te ofende a vida inteira, que te humilha, uma pessoa que te odeia, uma pessoa que te trata mal, uma pessoa que sempre chega perto de você para te ofender? Será que Deus não está te chamando a amar essa pessoa, a pregar a salvação em Cristo Jesus para ela? Quem sabe não é através de você que ela será salva, transformada numa pessoa de luz. Assim como aconteceu com esse povo de Nínive. Por mais que o profeta tentasse fugir, ele acabou tendo que ir lá. O fim da história vocês podem ver lendo o capítulo 2, 3 e 4. São capítulos curtinhos, mas é uma história preciosa. É uma história que é um tesouro para as nossas vidas, é muito rica. Leiam até o final em nome de Jesus. Deleitem-se nessa palavra. Sejam edificados por ela. Sejamos confrontados por essa palavra a obedecer. Qual é a obstinação que nós temos seguido? O que é que a gente tem jogado para debaixo do tapete, empurrado com a barriga, fingindo que não escuta? Ai, parece um mosquitinho aqui na minha orelha, eu não vou escutar isso não. Será que Deus está te chamando? Vai para essa igreja. Será que Deus está te chamando? Olha, não deixe de congregar. Sabe, amados, o nosso Deus é amoroso e misericordioso e Ele nos usa se nós quisermos ou se não quisermos. Até mesmo na nossa rebeldia, Ele pode nos usar como usou aqui o profeta. A diferença é que o profeta precisou sofrer. Se for pelo amor, se nós fizermos com amor, com dedicação, se nós obedecermos o chamado, vai ser com amor. Tudo aquilo que estiver nos incomodando, o Senhor vai nos libertar. Agora, se for pela dor, nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, nós não podemos culpar o nosso Deus, porque a nossa própria desobediência está nos levando a isso, a esse sofrimento, a essa dor. Nós dizemos apenas da boca para fora que somos de Cristo, que servimos a Cristo, Senhor, Senhor, mas na verdade o nosso coração está longe, tentando obedecer a nós mesmos, nosso ego, a nossa vaidade. O que será que Deus está pedindo para você abandonar na sua vida? Olha, eu não quero que você cumpra tal ministério, porque não é esse o dom que eu te dei.
Você gosta muito disso, mas não é isso que eu quero de você agora. Deus usa essas coisas também, porque Ele deseja nos transformar e Ele deseja nos fazer ser mais íntimos dele. Somente os humildes herdarão o reino dos céus. Enquanto nós estivermos obstinados naquilo que a gente quer, nós não estamos sendo humildes, não estamos sendo mansos. Às vezes é apenas um Isaac. Deus quer que nós entreguemos para que Ele possa dizer: tá bom, agora sim, agora você me entregou, agora eu estou vendo que seu coração está sincero, então tá bom, eu vou deixar você voltar a fazer isso ou aquilo. Amém? Vamos então ao devocional, cujo título é Seguindo na Contramão, e que certamente vai continuar falando grandemente conosco, porque a palavra de Deus ela é assim, ela fala de todos os lados, ela ministra nosso coração, amém? Então vamos lá, seguindo na contramão. Essa é a mensagem que está aqui no devocional da Bíblia de Estudo Diário da Mulher. Se você tem essa Bíblia, aquela que troca as capinhas, é na página 1055. Você alguma vez já fugiu do que Deus quer que você diga ou faça? Ou será que você está fugindo agora mesmo? Tentando fugir, porque fugir de fato é impossível do nosso Deus. Um dos profetas de Deus tentou fazer isso. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Nós vimos isso no versículo 3. Fazer isso é como andar na contramão, remar contra a maré. Talvez Deus tenha mandado você falar com alguém sobre o seu estilo de vida, ou dizer não às investidas de um colega de trabalho. Negue-se a si mesmo, negue a sua carne, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Aquele que olhar para um homem ou para uma mulher com intenção impura já está em adultério. Amém? Aquele que não perdoar não será perdoado pelo Senhor. Amém? Às vezes você vê aquela irmãzinha na igreja que está sempre com a pontinha do seio assim para fora, está usando aquele decote enorme, que fica o meinho entre um seio e o outro aparecendo, constrangendo os irmãos, deixando os irmãos, levando os irmãos a uma tentação, porque a carne sempre vai ser carne. E aí Deus está te chamando para falar com aquela irmãzinha, mas você não tem coragem. Os tímidos e os covardes não herdarão os reinos dos céus. Não subirão ao céu com Cristo. E aquelas mulheres que levarem os homens a escândalos, ai daqueles que escandalizarem. Sempre haverá escândalos, diz a palavra, mas ai daquele que escandalizar. Aquela irmã que está com aquela roupa justíssima, uma saia curta, que mostra as coxas, não é? Que levanta a sensualidade no coração dos homens. Será que Deus tem te chamado para mudar um pouco da sua vestimenta? Para não constranger os seus irmãos? Não porque seja errado, mas às vezes é para não constranger o seu irmão. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz que se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. De tão pesado que é
para não tentar, não ser tentado. Satanás está em derredor o tempo inteiro como leão que ruge, tentando procurar a quem tragar. Ele vai tentar, ele vai soprar no coração, ele vai soprar coisas aos seus ouvidos para que você fique tentado a uma sensualidade, tentado à pornografia. Será que Deus tem se agradado da pornografia que você vê pela internet? Arranca o teu olho, lança fora. É melhor lançar fora agora do que ir para o inferno. Você pode ser uma crente muito comprometida, ou um crente muito comprometido, e ainda assim se encontrar fugindo do Senhor, em pequenos detalhes. Seu pastor pediu a você que faça tal coisa. Seu pastor é voz de Deus para você. Ele está ali levantado por Deus para apacentar as ovelhas. Seu pastor está te dando uma orientação, está te ministrando a respeito de algo, dando uma instrução, uma direção. Ouça o teu pastor. Será que Deus tem se agradado do teu cigarro, que deteriora o seu pulmão? Deus tem se agradado do álcool que você consome, que muitas vezes constrange pessoas ao redor? Deixa elas em situações desconfortáveis? Aquele cheiro forte que sai da sua boca, às vezes desagrada as pessoas ao redor. O que será que Deus está pedindo para você? As drogas têm perturbado a sua vida e afastado os seus familiares de ti? Não fuja mais do Senhor. Não fuja mais. Obedeça ao chamado dele, diga: eis-me aqui. Aceite a palavra de Deus, aceite ao Senhor Jesus, receba a vida eterna, para a glória de Deus. Receba a vida em abundância, a plenitude da vida. O problema é que quando você corre na direção errada, outros percebem as repercussões da sua desobediência. É impossível fugir das consequências da desobediência. Nós podemos até receber o perdão de Deus, podemos nos arrepender, confessar o nosso pecado e sim, vamos ser lavados, purificados. O Senhor Jesus se agrada, fica feliz, podemos melhorar, aperfeiçoar a nós mesmos. No entanto, a consequência do pecado continua. Você pode ser um pecado oculto, um pecado que você pensa que ninguém sabe, mas o Senhor vê e a consequência virá, de uma forma ou de outra. Pode até ser na doença do seu filho, do seu neto, a enfermidade grave que ele está enfrentando. Nós não sabemos como a consequência vem, mas a consequência espiritual é implacável, impossível de ser evitada. No caso de Jonas, os marinheiros foram envolvidos nesse drama. Nós vimos ali que aqueles homens que nada tinham a ver com a vida daquele homem, ele nem conhecia aquele homem. No entanto, as consequências vieram também a eles. Que responsabilidade espiritual recai sobre os servos de Deus? Não só sobre os servos de Deus, sobre todos os homens na face da terra, mas sobre os servos de Deus recai com muito mais poder, muito mais força. Nós somos aqueles embaixadores do nome de Jesus Cristo. Desonrar e manchar o nome de Jesus Cristo é algo que certamente trará consequências a todos ao redor. O ambiente onde você vive é cheio de idolatria,
idolatria ao futebol, idolatria, ídolos por todas as paredes, santos a tudo quanto é Deus, santos do candomblé, santos da Umbanda, santos do catolicismo. Esse ambiente é um ambiente que tenta roubar a glória de Deus. É um ambiente que vai carregar a sua vida, sim, de consequências. Pregue a palavra, não é meu, é da minha mãe, é da minha avózinha eu não posso ofendê-la, pois então pregue a palavra a ela, e ore muito por ela, e ore muito por ti, para que isso não te atinja espiritualmente. Ore pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amados, isso aqui não são indiretas para ninguém. Eu não sei da vida de muitas pessoas aqui. No entanto, aquilo que o Espírito Santo vem falando arde no coração, arde nos lábios, é impossível guardar. Impossível guardar. Flui, é algo que sai quando você se consagra a Deus para esse momento. E é impossível me calar. Então, o problema é que quando você corre na direção errada, outros percebem as repercussões de sua desobediência, outros são atingidos. No caso de Jonas, os marinheiros foram envolvidos nesse drama. Pode ser os nossos filhos que vão ser envolvidos nesse drama. Pode ser que o pecado que você está escondendo venha a atingir os seus filhos e não a você, porque está escondido. Você pensa, os homens não vão ter como trazer consequências, mas Deus traz. Deus traz como? Ele castiga? Não. Ele simplesmente não tem como impedir que Satanás o faça. Satanás ele está nos acusando perante o tribunal de justiça do Deus vivo. Ele está sempre lá acusando, como ele fez com Jó, como ele pediu que Deus permitisse que ele cirandasse a vida de Pedro no Novo Testamento. Ele sempre nos acusa. E quando tiver uma legalidade, o nosso Deus é santo, justo e perfeito. Ele jamais, em sua infinita justiça, vai poder passar a mãozinha na nossa cabeça, passar a mãozinha sobre o nosso pecado, se não houver arrependimento genuíno em nossos corações. Então, Deus tem que permitir. Satanás acusa, Satanás pede para se andar. E Deus tem que permitir, porque ele é justo, plenamente justo. Ele tem que permitir aquela doença, ele tem que permitir aquele mal, aquele assalto, aquele assassinato, aquela violência que Satanás quer lançar. O nosso Deus não lança mal algum, todo mal provém do diabo. No entanto, a mecânica espiritual é essa. Ele acusa e o Senhor permite ou não que ele cirande a nossa vida. Se nós estivermos em arrependimento, pedindo perdão ao Senhor, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica, nos salva, nos livra das trevas, do cirandar de Satanás. Quando ele vai lá nos acusar no céu, o Senhor diz: não, esse servo é bom e fiel. Ele se arrependeu e pediu perdão. Satanás é obrigado a arredar o pé dali. Agora, se a gente está obstinado, orgulhoso, em desobediência, em rebeldia, como que Deus vai passar a mãozinha na nossa cabeça e impedir que Satanás cirande a nossa vida? Nos destrua em algo, roube, mate, destrua. É para isso que ele veio. Satanás veio ao mundo para roubar, matar e destruir. E é isso que ele vai fazer se nós estivermos em rebeldia contra o nosso Deus. Essa é a verdade mais pura. Vamos continuar no próximo áudio, esse já está longo. No caso de Jonas, os marinheiros foram envolvidos nesse drama, e como Jonas tentava escapar de Deus, o Senhor enviou uma tempestade para impedi-lo. A tempestade foi tão severa que a tripulação do navio perdeu toda a sua carga e temia por sua própria vida. Você deseja colocar a vida da sua família em risco?
Se você continuar obstinado na sua desobediência, continuar em rebeldia contra Deus, você vai atingir a sua família. O teu pecado atinge a sua família, os seus amigos, seus entes queridos. Se Satanás pede para cirandar o carro onde você está, vai haver um acidente de carro. Eu vou provocar, Satanás diz, eu vou provocar um acidente de carro. E tiverem amigos dentro do carro com você, que são mais frágeis fisicamente, eles serão atingidos. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós e tira-nos, livra-nos de toda obstinação, de toda cegueira espiritual, de toda rebeldia. Livra-nos, que cada um de nós hoje possa ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus, através do seu arrependimento. Que cada um de nós possa entregar sua vida de corpo, alma e espírito no altar do Deus vivo somente. E morra para este mundo, morra para a cultura deste mundo e nasça para o reino de Deus. Cada um de nós aceite o batismo, cada um de nós aceite a confissão de pecados, cada um de nós aceite as tuas escrituras, a palavra de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Jonas percebeu que havia colocado aquelas pessoas em risco, em perigo, porque estava fugindo de Deus. Quantas vezes nós já fizemos isso? Arrependa-se enquanto é tempo. Não leve a culpa de sangue sobre as tuas costas também, além da sua culpa. Você nunca vive ou morre apenas por você mesmo. Suas ações sempre afetam os outros, sempre vão se refletir na vida do seu próximo. O próximo mais próximo é o cônjuge. O seu cônjuge vai ser o primeiro a ser atingido. O próximo mais próximo depois é os seus filhos. Depois os seus netos, depois os seus amigos, seus irmãos em Cristo, depois os seus amigos, colegas de trabalho. Se você não proclamar o evangelho a eles, se você não dizer a boa nova que o Senhor Jesus colocou na sua vida, todos serão atingidos. Não desobedeça a Deus. Se Ele está pedindo que você mate a sua carne para poder se livrar do pecado, mate a sua carne, tome a sua cruz e siga a Jesus. Abandone o álcool, abandone a fornicação, abandone as drogas, abandone a pornografia. Se você olhar para outro homem com um olhar impuro, você está pecando com ele. Você está em adultério. Se você olhar para outra mulher, você também está em adultério. Abandone as tendências ao homossexualismo. Abandone a sodomia. A Bíblia chama o homossexualismo de sodomia. Abandone a prática do pecado, a prática do mal. Abandone a vaidade, abandone a sua inveja, a sua arrogância. Você se porta do lado dos seus irmãos como se você fosse superior às suas irmãs. A sua conduta, até a sua postura de corpo físico. Abandone isso. Assuma uma postura de humildade, de mansidão. Amém? Não sinta inveja dos seus irmãos. Se você sentir, consagre isso a Deus, peça perdão, se arrependa, peça que Ele te molde, que Ele tire isso de você. Porque a carne sempre vai ser carne, ela sempre vai gritar enquanto não tivermos um corpo glorificado. Isso só acontecerá quando Jesus voltar. Vamos lutar contra a carne com todas as forças até o sangue. Hebreus nos diz que nós precisamos lutar até o sangue contra o pecado. Seja ele qual for, por menos que ele pareça para você importante. Mas é um cisquinho de pecado. Lute contra ele, porque ele pode se transformar num grande oceano de pecados. Tá de pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos, todos nós.
Da mesma forma como os marinheiros observaram Jonas, as pessoas nos observam e não apreciam quando fazemos algum mal. Tive um namorado que não conhecia a Cristo, diz aqui o devocional. A palavra de Deus me disse claramente para falar com ele sobre o Senhor. Mas eu não queria que aquele rapaz me achasse estranha, então eu fugi na direção contrária. Você caminha em jugo desigual? A Bíblia chama de jugo desigual aquela união, seja ela qual for, com pessoas do mundo. Pessoas que estão em trevas, que você deve amar. Essas pessoas que estão no mundo, nós devemos amar e ser uma influência de luz na vida delas, mas não devemos nos aliançar a elas de forma alguma. Não devemos namorar, não devemos noivar, não devemos nos casar. E se você já o fez, consagre-se ao Senhor e peça a Ele pela conversão dessa pessoa. Mas não deixe você de receber a salvação em Cristo, não deixe você de buscar intimidade com Cristo e de congregar. Não perca a sua salvação. Não perca, porque se você perder, vai-se também a chance dessa pessoa ser salva. Não ande em fornicação, case-se. Case-se ou aparte-se, para que você possa receber o batismo em nome do Senhor Jesus. A palavra aqui do devocional diz: a palavra de Deus me disse claramente para falar com ele sobre o Senhor, mas eu não queria perder aquele rapaz. Não queria que ele me achasse estranha, então eu fugi na direção contrária. Até parei de ir à igreja e evitava meus amigos cristãos. Como Jonas, descobri que podia escapar dos meus amigos, mas não podia escapar do Senhor. Não me fez nenhum bem entrar num barco de escapismo, pois esse barco foi lançado nas fortes ondas da palavra de Deus. A sua vida vai virar um vendaval, vai virar uma tempestade, vai virar um vulcão enquanto você estiver em pecado. Principalmente se você já é um chamado de Deus, se você já entregou sua vida a Ele, está em apostasia. Se você estiver em apostasia, você recebe o inferno. O inferno existe, meu amado irmão, minha amada irmã. Fuja do inferno, fuja das mãos, das garras de Satanás. Fuja, corra para Jesus. Não importa qual seja o sacrifício que você precise fazer, vai valer a pena, porque se você for para Cristo, você vai acabar levando seus filhos para Cristo, seu esposo para Cristo, sua família para Cristo. Mas se você estiver longe de Cristo, vai você e todos eles para o inferno. É preciso falar do inferno. As igrejas de hoje não falam do inferno, não falam, as denominações, os ministérios ocultam o inferno, evitam a palavra Satanás. Mas nós temos autoridade sobre esta palavra, sobre este nome. Autoridade em Cristo Jesus. Nós não podemos fugir da verdade. A verdade das Escrituras é completa. Não é meia verdade, não é só metade, não é só o Antigo Testamento, nem só o Novo. O Novo Testamento sem o Antigo não é nada. O Antigo Testamento sem o Novo não é nada. Nós precisamos da plenitude da palavra de Deus, a verdade completa. Meia verdade é mentira. O inferno existe, Satanás existe, e ele está procurando levar a sua vida para o inferno junto com ele. Quando o grande abismo vier tragá-lo, você vai junto. Quando Jesus Cristo voltar. E você disser, Senhor, Senhor, ele vai dizer, aparta-te daqui, eu não te conheço. Somente aqueles que o buscam em espírito e em verdade são os que ele conhece. Aqueles que ele será íntimo. Você só é íntimo daquele que você tem um relacionamento constante, diário. Você vê todo dia, fala todo dia com ele, ouve todo dia. Assim é com Deus.
Se você não fala todos os dias com ele, se você não lê as Escrituras todos os dias, que é a revelação dele, você está longe de Deus. Não tem intimidade. É um estranho para Deus. Voltando ao devocional, quando comecei a viver uma vida de obediência de novo, o que para mim incluía deixar aquele namorado, eu pude dizer como Jonas: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Você tem idolatrado seus filhos? O Espírito Santo trouxe isso agora aos meus lábios. O que é mais importante para você, a vontade do seu filho ou que ele seja instruído na obediência e admoestação do Senhor? Você passa a mãozinha no pecado do seu filho? Quando ele peca, você dá risada, acha bonitinho? Quando ele rouba um brinquedo de um amiguinho, ou quando ele ofende alguém na escola e o professor te chama e você se ofende com o professor que está tentando ensinar o que é certo para ele? Quando o seu filho comete qualquer coisa que vai contra as Escrituras, você exorta o seu filho, você disciplina o seu filho com a vara, como diz as Escrituras, quando necessário? O Senhor disciplina quem ama. Um pai amoroso disciplina quem ama. Senão você está como Jonas, desobedecendo ao Senhor. Eu ofereci cânticos de louvor e fiz votos de seguir na direção certa, na direção de Deus, voltando aqui ao devocional. Aquela pessoa que disse, quando comecei a viver uma vida de obediência de novo, que para mim incluía deixar aquele namorado, o que você precisa deixar? Abandone. Só isso aqui não é tão ruim assim. Ninguém vai ver mesmo. Então a pessoa daqui, da mensagem do devocional, começou a viver com Deus de novo, abandonou seu namorado e disse: eu ofereci cânticos de louvor e fiz votos de seguir na direção certa, na direção de Cristo. Talvez Deus tenha lhe dado uma tarefa clara, mas você esteja correndo na direção oposta. Não faça isso. Deus deseja apenas o seu bem. Apenas siga na direção dele. Ouça o teu pastor. Ouça a tua irmã. Aquela serva que você sabe que serve realmente ao Senhor. Está em obediência com ele, está ministrando o seu coração. Ouça os conselhos daqueles que são sábios na palavra. Fuja daqueles que estão longe da palavra. Ame-os. Ame-os e seja luz na vida deles. Mas não passe muito tempo com eles. Passe mais tempo com aqueles que amam a Cristo. Com aqueles que são seus irmãos. Porque estes vão te levar para uma vida de fé, de obediência e fidelidade. Amém? Ó Deus Santo, 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 Santo. Fala aos nossos corações. Não permita que nenhuma das pessoas que forem ouvir esses áudios continuem obstinadas, meu Pai. Não permita que eu fique obstinada, meu Pai. Aponta a direção, Pai. Mostra a direção e guia-nos a ela com amor, com fervor, com dedicação, com obediência e fidelidade, por favor. Que nenhuma das almas que aqui estão nesse grupo, recebendo esses devocionais, vão para o inferno. Em nome do Senhor Jesus, nenhuma delas vá para o inferno, nenhuma delas sucumba a Satanás, mas todas elas, Senhor, estejam rendidas no teu altar, se dobrem ao único Deus vivo, todo-poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus, livra-nos da apostasia, livra-nos da rebeldia, livra-nos, Senhor, de toda obstinação, de toda cegueira espiritual, em nome de Jesus. Dá-nos fome e sede de te obedecer, de te servir, Senhor.
Dá-nos fome e sede de sermos leais e sinceros diante do Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome, assim clamamos. Que nenhuma alma se perca, Pai. Nenhuma alma que recebe esses devocionais se perca em nome do Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém.